Aleluia, vamos aplaudir Jesus bem forte aí. Quem está feliz, aplauda mais forte a Jesus, porque Ele é maravilhoso. Chegou um novo ano, feliz ano novo a todos, gente. Dá um feliz ano novo para quem está perto do seu lado aí. Fala que bom que você veio, feliz 2025. Fala para ela assim, ó, com aquele olhar de profeta, que esse ano vai ser extraordinário. Jesus vai transformar a sua vida. Você vai ser empoderado nesse ano para viver coisas grandiosas. Vamos lá, igreja, amém? Um ano de muita alegria. Lembra que nós já profetizamos isso aqui, que Jesus já derramou um óleo de alegria aqui nessa casa. Quem recebeu? Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz com o que Jesus vai fazer aqui. Já começou a fazer, né? Mas vai fazer muito mais. Porque hoje é uma noite de rompimento na minha vida e na sua vida, para você viver um ano incrível e maravilhoso que Jesus tem para a sua vida. E eu orei muito essa semana, pedi para Jesus me falar o que eu poderia ministrar aqui no primeiro culto de 2025. Gente, o Espírito Santo, Ele está aqui, cara. E Ele está muito presente, cara. Está maravilhoso esse ambiente aqui. Não sei quem que tem essa percepção, mas Jesus está aqui, cara. Obrigado, Jesus. Como é bom sentir a Tua presença, Pai. Às vezes nós viemos preparados para falar tantas coisas, mas é tão bom dar uma paradinha e ouvir a Tua voz, Jesus. A Tua presença ela é tão maravilhosa, Jesus. Eu sei que o Senhor chegou, o Senhor está aqui. O Senhor quer transformar vidas aqui nessa noite. As pessoas que estão no online, sinto tocados com a presença do Santo Espírito de Deus. Aleluia. E eu falei muito com Jesus, pensei tantas coisas para ministrar. Falei, nossa, será que eu tenho que falar tantas coisas, né, para 2025? Falar um pouco de casamento, criação de filhos, financeiro, e tantas coisas, né, que passam na nossa cabeça. O que é, Jesus, que o Senhor tem para nós em 2025? E veio uma resposta muito clara dentro de mim. O Espírito Santo me falando, Deus confirmando meu coração. Pai, Filho e Espírito Santo. Falando os três ao mesmo tempo junto comigo. E Ele falou assim, só ensine a essa igreja sobre a amizade com o Espírito Santo. Fale sobre isso. Porque nele detém toda a sabedoria, e a minha palavra diz, Ele te ensinará todas as coisas. Então a gente fica preocupado em ensinar tantas coisas, mas cada coisa, você vai entender somente através do Espírito Santo de Deus. Quem que é a melhor pessoa para entender a sua esposa? É o Espírito Santo, sabia disso? A melhor pessoa que você pode conversar para entender sobre o seu marido, como lidar com ele, é o Espírito Santo, sabia? Por que você não fala com ele da maneira que você tem que tratar a sua esposa? Gente, eu estou quase 18 anos casado com a Rafa, e até hoje eu tenho descoberto coisas dela, eu não entendo muita coisa ainda. E mulher é um negócio complicado de entender muita coisa, né? Mas o Espírito Santo, Ele nos ajuda, gente, Ele nos capacita. Ele dá esse discernimento. É nele que está toda a sabedoria. E Deus falou para mim de uma forma muito clara, Espírito Santo, Espírito Santo, essa igreja vai ter, Marcel, uma grande transformação nesse ano. Porque eles vão entender sobre a importância do relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu enviei Ele. E eles precisam entender isso, sobre a relação com Ele. Porque o Espírito Santo, Ele é aquele que vai lá, ouve as coisas do Pai, e Ele vem e traz e comunica para a gente. É tão maravilhoso. E Ele falou isso de uma forma muito clara. E a mensagem que eu tenho para ministrar hoje aqui para vocês é nosso melhor amigo, o Espírito Santo. Quem que tem amigo? Amigo assim, daquele parça, brother. Eu lembro que tinha uns amigos na época que eu fazia Senai, que eles faziam até assim, tinha aqueles grupinhos, né? Aí falou assim, ó, Marcel, se alguém encostar a mão, não sei se você fala comigo que eu vou lá e dou porrada naquele cara lá.
Tinha aqueles amigos até que defendiam dessa forma, você lembra? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Na escola, isso é muito tempo atrás. Tinha aqueles amigos que até que te protegia de situações. Temos amigos de afinidade, Jesus tinha. De 12, ele andava mais com 3, Pedro, Tiago e João. E dos 3, ele tinha aquele que era o mais íntimo. Que inclusive no Evangelho de João, ele fala assim, Jesus falava com o discípulo na qual ele mais amava. Ele estava falando dele mesmo, gente. Parece que ele se achava até, né? João, né? O discípulo a quem Jesus amava. Ele era o íntimo, ele era o amigo que Jesus tinha uma afinidade, era mais próximo com ele. Então não tem problema nenhum você ter esse amigo com afinidade, mais próximo, você desenrola melhor e tal. Mas eu quero dizer para você que nessa noite Jesus quer te apresentar o melhor amigo. Esse amigo, meu querido, ele é fiel, ele é verdadeiro. Ele não é aquele que só passa a mão na cabeça para trazer consolo, mas é aquele que exorta também, é aquele que te orienta, é aquele que te alerta, é aquele que chama a sua atenção. E tem uma coisa muito importante que eu refleti esse tempo atrás. Imagine que hoje seja seu último dia aqui nessa terra. E você tem que transferir as suas últimas palavras para o seu filho, para a próxima geração. Quais as palavras que você diria para ele? Talvez você nunca parou para pensar nisso, né? Qual seria a sua última palavra? Imagina, o Maciel está no leito de morte, indo para a glória. Só que antes ele tem a oportunidade, eu, Maciel, de entregar uma última palavra para o Felipe e para o Davi. Quais são as palavras que o Maciel falaria? Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu caí nessa situação. Eu tive uma viagem para a Itália, em 2 semanas, em dezembro. Eu tenho uma empresa de consultoria. E para a glória de Deus, uma empresa na Itália me contratou para prestar um serviço lá. E eles semearam tudo, gente. Passagem. Essas são as surpresas de Deus que eu tinha falado para vocês. Coisa que a gente nem imagina. Não dá tempo nem para orar, gente. E de repente acontecem algumas coisas extraordinárias assim. Pagaram tudo. Deram até um carro para mim passear no final de semana, gente. Fica à vontade, ó, sábado e domingo. Falei, Jesus. Passei bastante, foi muito bom esse tempo. Mas na volta, eu peguei um avião, teve uma conexão, numa cidade lá da Itália lá, e eu fiquei um tempo lá no aeroporto, aí a Rafa ligou para mim, ligação de vídeo e tal, e ela falou assim, Maciel, eu fiz um devocional agora, e eu tenho que falar isso para você. Eu falei, pode falar, o que Jesus falou em devocional? Ele falou aqui no versículo de Reis, Davi falando para Salomão as suas últimas palavras. Eu falei, Jesus amado. O que você quer dizer com isso? Sangue de Jesus tem poder. Falou assim, e ele pegou, falou para Salomão assim, seja homem, seja forte. Depois ele morreu, gente. Falei, tá, mas o que você está querendo dizer com isso, Rafa? Falei assim, não sei. Que hora que você está para pegar o voo agora? Então, eu estou pegando um voo daqui para Roma. Ah, tá. Mas você não quer falar assim, sabe, para o Davi, para o Felipe? Falei, sangue de Jesus, eu acho que eu vou embora, cara. Eu não vou nem dar tempo de cumprimentar meus amigos lá da Poema. Eu fiquei até com esse sentimento, gente. Falei, Jesus, já, deixa mais um tempinho aqui. Tem tantas pessoas para ganhar para Jesus ainda. Tanto para pregar, tanto para falar de Jesus. E aí ela começou a fazer o devocional comigo lá. Ela falou assim, o que você entendeu do devocional? Eu falei, só estou ainda no primeiro versículo. Não entendi nada. Mas depois eu fiquei refletindo, você sabe quando você fica na janelinha do avião, pensando? Espírito Santo falando com você. E eu peguei e falei para ele, gente. Eu falei assim, ó, seja homem, sejam fortes. E faça o seguinte, tenha experiência com o Espírito Santo de Deus. Busque Jesus, o Pai. E obedeça tudo aquilo que Ele falar para vocês. Só faça isso para o papai. Só faça isso. Busquem Ele. Falei, gente, que vai que eu vou, né? Mas Jesus não foi assim. Aprova Deus que eu estou aqui até. Glória a Jesus. Mas você já parou para pensar nisso?
Nesse momento, qual o sentimento que eu passei? Cara, eu preciso resumir tudo aquilo que eu aprendi de Jesus, e eu preciso agora entregar tudo isso em poucas palavras. Eu preciso, muito mais do que deixar uma herança, é deixar um legado para os meus filhos, para uma próxima geração. E legado é muito maior do que herança, porque herança é temporal, o legado permanece para sempre. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque Jesus, Ele deixou um legado para nós. Ele teve a última palavra dele. Não foi na sua morte porque Ele ressuscitou. Amém? Ele ressuscitou. Tem alguém que está feliz aí? Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está aqui. 40 dias Ele apareceu para mais de 500 pessoas, depois que Ele ressuscitou. E depois, quando Ele está sendo assunto ao céu, Ele faz o resumão. Jesus começa a pensar, cara, agora eu vou liberar a última palavra, o resumão para a galera. Para eles ficarem aqui e terem essa orientação. A última orientação que eu vou passar para eles. E a última orientação de Jesus foi o seguinte: ide, sejam ricos, tenham muitos patrimônios, ganhem muito dinheiro, alcance seu primeiro milhão o mais rápido possível. Tenham muitos seguidores no Instagram. É isso que Jesus falou? Não, fala um não bem forte, gente. Isso. Não, Jesus não falou nada disso. O resumão de Jesus foi o seguinte: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus falou aquilo que é mais importante para eles, queridos. Ele falou aquilo assim, Ele olhou para todos que estão aqui, para a humanidade, e falou, cara, agora eu preciso entregar o recado mais importante para eles. Vão. E eu gosto de uma outra versão da King James que fala assim: ide, e enquanto estiverem indo, prega o evangelho. Eu não sei quem que os foguinhos aí se entenderam. E enquanto estiverem indo, prega o evangelho a toda criatura. Batize em nome do Pai, do Filho, são 5 coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão receber discípulos prontos. É isso que a Bíblia fala? Não. Você vai ralar. Ele fala assim, ó, fazei discípulos, você vai ter que fazer. Vai ter que pegar a ovelhinha e vai ter que cuidar dela. Vai ter que direcionar, vai ter que ensinar, vai ter que orientar, vai ter que ter discipulado, vai ter que ter ferro afiando ferro, amém, igreja? Vai ter que fazer discípulos. Depois ele fala o seguinte: ensina-os a obedecer tudo aquilo que eu tenho ensinado. E depois, quinto, um outro evangelho, sem ser o de Mateus, ele fala dos sinais miraculosos. E vocês curarão enfermos, vocês expulsarão demônios, tudo isso em meu nome, e eu estou te dando esse poder. Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, e agora eu estou transferindo para você, igreja. Então ele fez o resumão, e antes dele ser assunto aos céus, ele fala isso. Agora, queridos, com tudo isso que Jesus falou, como que a gente faz tudo isso, gente? É só com a presença do Santo Espírito de Deus. É Ele que vai nos capacitar, não vai ser da força do seu braço que você vai fazer discípulo, não vai ser da força do seu braço. Em 2025 você vai sair pregando o evangelho a toda criatura. Vai ser com a força do Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui nessa noite, estou pregando para vocês, mas é através do Espírito Santo de Deus. Eu só quero ser um canal de bênção, só quero transferir aquilo que Jesus está liberando do trono dele para a sua vida, para que você seja abençoado esse ano de 2025. Quem quer receber uma surpresa de Deus aí em 2025? Pai, eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui nessa casa, Pai, que se eles ouvirem a Tua voz, praticarem a Tua palavra, eles vão ter surpresas grandiosas do céu sobre a vida deles, porque os seus planos, Pai, são maiores do que cada um que está aqui, Pai. O plano dele é muito maior do que o seu, os planos que vocês têm. Então entendam isso, queridos. É através do Santo Espírito de Deus. Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa entender: quem é o Espírito Santo? É importante falar isso, porque, até falar algo básico, por quê? Porque às vezes tem pessoas que não sabem nem o básico. E é importante. Teve um rapaz no GC, eu achei muito interessante a pergunta dele.
E ele falou assim, eu não estava lá, contaram para mim. Ele falou assim, cara, muito legal esse negócio que vocês falam aí, mano, de Jesus, pá, essas paradas aí, do Pai. Mas esse tal de Espírito Santo, eu não sei o que é Espírito Santo. Gente, Pai, Filho, Espírito Santo, os três, cada um é uma pessoa, 100% Deus, amém? E para você entender a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é só você olhar dessa forma aqui. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, só que eles são um único Deus. Amém? Vocês olham os três dessa forma, um único Deus. Três pessoas, um único Deus. E é muito importante você entender a posição do que a Bíblia fala, da centralidade de cada um. Jesus, ele diz o seguinte, na oração que ele nos ensinou, começa como, gente? Pai nosso que estais nos céus. Então entenda o seguinte, ó. Pai, Filho e Espírito Santo, os três, eles são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Onipotentes, eles são, todo poder está com eles. Oniscientes, toda sabedoria está com eles. E onipresente é porque em todos os lugares eles estão ao mesmo tempo. Amém? Eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eles são onipresentes também. Então, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, Pai Nosso que estás nos céus, ele não é onipresente? Ele é. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a Bíblia está centralizando a posição dele nos céus, no trono. Amém? Centraliza a posição dele lá, nos céus, no trono. Jesus, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que quando ele é assunto aos céus, em Atos, ela fala que o Senhor fala para o Senhor sentar à direita dele. Então Jesus está em todos os lugares, sim ou não? Sim. Mas existe uma centralidade de Jesus à destra do Pai. A posição dele à destra do Pai. Amém, gente? Não está complicado não, né? Amém? Qualquer coisa, levanta a mão aí, tá bom? Agora e o Espírito Santo? Onde que está a centralidade do Espírito Santo? O Espírito Santo aconteceu o seguinte. Quando nós lermos a palavra, nós lemos lá em João capítulo 16. A palavra vai dizer o seguinte, que Jesus, num determinado momento, fala para os discípulos, ó, é o seguinte, cara, estive com vocês todo aqui esse tempo, e agora é necessário que eu vá para que Ele venha. Então, a centralidade do Espírito Santo estava lá nos céus. Mas Jesus fala para os discípulos, ó, é necessário que eu vá, para que Ele venha. Ele venha para onde, gente? Jesus foi, está à destra do Pai, todo mundo aqui já entendeu. Agora, Ele venha para habitar na onde? Qual que é a centralidade hoje do Espírito Santo de Deus? Vamos aplaudir Jesus pela vida da Carol, pela vida de todos que estão aqui, que entendem o seguinte, hoje a centralidade do Espírito Santo de Deus é habitando aqui, ó, bate aqui no peito assim, ó. O Espírito Santo habita aqui, ó. O Pai está nos céus, Ele é onipresente, está em todos os lugares. Jesus está à destra do Pai, Ele é onipresente, também está em todos os lugares. O Espírito Santo também está em todos os lugares, mas a centralidade hoje, no tempo que nós estamos vivendo, Ele está habitando aqui dentro de nós. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Tem foguinho aqui? O Espírito Santo vai te pegar de jeito hoje aqui. Agora que você entendeu toda essa centralidade, na carta de Coríntios, o apóstolo Paulo fala isso, né? Que nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Então Ele está habitando em nós. Agora, com tudo isso que nós entendemos, o Espírito Santo está em nós para quê? Para cumprir essas últimas palavras de Jesus. É através dele que você vai fazer aquilo que Jesus falou para fazer. Jesus, ele não ia deixar a ponta solta. Os discípulos ficaram todos tristes. Nossa, nosso parça vai embora, cara. Jesus logo já falou para ele, cara, vai vir um outro. E vai ser ainda melhor. Melhor que Jesus, gente? Como assim? E vocês vão fazer obras maiores. Abra sua Bíblia comigo. Em João capítulo 14, no versículo 12.
João capítulo 14, versículo 12. Se quiserem projetar aqui na frente, está aqui também, ó. João 14, versículo 12 diz assim: em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Fará, porque eu vou junto ao Pai, do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, Poemas São José dos Campos, que vai ter um rompimento aqui nessa noite, vai viver um 2025 incrível, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês, estará em vocês, não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Jesus é lindo. Se Ele está falando que não ia te deixar órfão, por que você está reclamando, falando que você se sente tão sozinho? Você não está sozinho. O Espírito Santo, Ele está contigo. Consolador significa paracletos no grego. Paracletos significa aquele que anda do lado a lado. Significa advogado, aquele que toma a frente para te defender contra o acusador que vem te acusar. Talvez tenha te acusado tantas noites, mas hoje é uma noite de libertação sobre sua vida. Essa voz que você ouve te condenando não vai te condenar mais, porque hoje você está tendo um entendimento da palavra da verdade. A verdade, quando você entende ela te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade está te libertando hoje. Hoje você não vai mais ouvir essa voz de acusação, porque o advogado, ele está entrando na frente para te proteger, para lutar por você. Tem alguém que está feliz ainda? Esse é o nosso Paracletos. Agora, nós precisamos entender que tem uma coisa que vai fazer muita diferença nas nossas vidas esse ano. E quando nós lemos lá na Velha Aliança, no Velho Testamento, tem uma passagem que eu acho muito incrível. Quando Abinadab, ele recebe a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus na casa dele. Essa Arca da Aliança fica na casa dele por 20 anos. 20 anos. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Depois, no reinado já de Davi, não no reinado de Saul, Davi decide, cara, vamos buscar essa arca aí. A Arca da Aliança. E eles vão lá na casa de Abinadab, pegam essa arca, e eles começam a transportar ela. E aí quem lembra da palavra, isso está tudo lá em Samuel, em Crônicas, vocês vão achar lá. E aí no transporte dessa arca acaba acontecendo aquela situação onde a arca ela cai, lembra disso? E aí Uzá, que é um filho de Abinadab, vai, toca na arca e ele é morto naquele instante, ele é fulminado pelo Senhor. E ele morre por quê? O problema estava com Deus? O problema era Deus? Não, o problema era a maneira que estava sendo levada à presença de Deus. A maneira estava errada. Davi começa a pesquisar nas escrituras, cara, o que eu estou fazendo? O que está acontecendo? O cara morreu aqui. E ele começa a ver que a arca, ela não poderia ser levada no carro de boi, mas a arca deveria ser levada nos ombros. A maneira como estava sendo levada a arca, a presença de Deus estava de qualquer jeito. Queridos, nós não podemos levar a presença do Espírito Santo de qualquer jeito mais. 2025 é um tempo de rompimento, de mudança e de passarmos a honrar a presença do nosso Deus. E aí olha que interessante, depois essa arca, ela é levada para a casa de Obed-edom. Em 90 dias que essa arca ela fica na casa de Obed-edom, 90 dias, Obed-edom e toda a sua família, são abençoados grandemente. Tudo acontece em 90 dias na casa de Obed-edom. 20 anos na casa de Abinadab, nada acontece. Por quê, Marcel? Por quê, gente? Presença de Deus. O que está de errado é a presença de Deus? Deus tem uns queridinhos dele?
Deus faz acepção de pessoas. Eu não vou com a cara do Abinadab. Obed-edom é legalzinho, tem olho azul. Será que é isso, gente? Não. Sabe qual que é a diferença? É que na casa de Obed-edom, ele honrava a presença. Ele era da tribo de Levi, ele era um levita, ele era um adorador. Então na casa de Abinadab, talvez ele deixava lá, num canto, deixa essa arca aí, está ocupando espaço. Deixava a presença lá. Agora, Obed-edom não. Ele é levita, ele é um adorador. Ele honrava a presença. Com certeza ele deve ter colocado no melhor lugar da casa dele. E ele honrava com a presença. Eu quero dizer para você, meu querido, se você honrar com a presença do Espírito Santo de Deus, que está habitando sobre a sua vida nesse ano, muitas coisas vão mudar nesse ano sobre a sua vida. Você vai ter uma completa transformação na sua casa. Os seus filhos vão ver o que vai acontecer na sua casa. Eles serão também tocados com essa presença de Deus que você vai estar honrando na sua casa. E você vai viver essas surpresas de Deus em nome de Jesus na sua vida. Muitas coisas grandiosas que você nem imagina, que você nem orou, e vai acontecer. E aquilo que orou também, Deus pode dar um toque lá e fazer acontecer, se for segundo a vontade dEle, amém, gente? A palavra do Senhor nos diz isso. O Espírito Santo, a palavra do Senhor fala, ele é uma pessoa, tem gente que entende que o Espírito Santo, ele é uma força, assim, sabe, um foguinho. Ele tem uma representação do fogo, através de uma pomba, não a outra pomba, tá, gente? A pomba, aquela pomba desceu sobre Jesus, tá? Tem a representação através da água, simboliza o Espírito Santo. São coisas que simbolizam, mas ele não é essas coisas materiais. A gente que pensa, vou tacar água ali, que é o Espírito Santo. Não. São coisas que simbolizam, que apontam para ele. Mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Tanto é que ele é uma pessoa que Tiago fala assim, que ele tem ciúme de você. Você sabia disso? Se não sabia, fala para o irmão do seu lado. Fala assim, cara, o Espírito Santo tem ciúme de você. Ele geme por gemidos inexprimíveis, cara. Ele está ali. Ele tem ciúme. Quando você deixa de ouvir a voz dele, planeja aquele pecado, e não existe, gente, você ir para um pecado, fazer uma coisa errada, você que já teve a experiência com o Espírito Santo, e falar assim, não sabia de nada, nossa, caí, não sabia, não, ele te dá um monte de alerta, cara, antes, ele já falou com você várias vezes, é você que decidiu ir lá e fazer aquilo que era contrário à palavra, é você que decidiu, você queria tanto aquilo, que você colocou o pecado acima da presença, e foi lá e fez. E você sabe o que você fez? A palavra do Senhor também diz, nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Só que se você continuar, mas Marcel, se eu vou lá, peço perdão desse pecado, Jesus me perdoa, claro que perdoa. Mas eu vou lá, pego de novo, peço perdão, perdoa. Mas cara, você está entristecendo o Espírito Santo. E tome cuidado, porque vai chegar uma hora, pode ser que você vai apagar o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor também diz isso, que nós podemos apagar a presença, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E isso é muito triste, cara. Pior, cara, é uma pessoa que não conhece a Jesus, é ter o nosso nome riscado, cara. É nós perdermos a presença dele, ele ser apagado da nossa vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você está aqui nessa noite, está se sentindo dessa forma, Marcel, eu entristeci tanto o Espírito Santo com as coisas que eu tenho feito, que hoje eu me sinto completamente vazio e apagado da minha vida do Espírito Santo. Eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus, ele não apaga o pavio que ainda fumega. Se tem uma fumacinha aí, se tem um querer, se tem algo que você está falando para Jesus aqui nessa noite, Jesus, eu quero ser incendiado novamente, eu já fui lá atrás, não perdi essa experiência com o Espírito Santo, mas nessa noite eu quero ter de novo. Eu quero dizer para você, ele está aqui, e ele quer te incendiar aqui novamente, nessa noite, ele quer trazer para você uma nova experiência com ele. Amém? Quem está feliz? Então, ele é uma pessoa, e por ser uma pessoa, ele não pode ser tratado assim de qualquer forma. Nós não podemos entrar no dia a dia, acorda, nossa, cara, trabalhar, vai trabalhar, tantas coisas para fazer. Aí o Espírito Santo está falando assim, você não vai ter um tempinho comigo não? Não, dá um tempinho aí, cara, tem um monte de coisa para resolver ainda aí. Aí você vai para o trampo e tal. E depois tem escola, né? E depois tem que fazer isso, tem que cuidar do filho e tal, e pá.
tantas coisas. Aí chega a noite, e aí vamos ter um tempinho agora à noite? Não, agora à noite não dá, eu estou muito cansado. Deixa que amanhã a gente troca uma ideia, pode ser? Dorme, passou o dia, passa mais um. Ou ainda pior, não, vou ter uma experiência com o Espírito Santo lá no domingo. O Espírito Santo, ele quer ter um relacionamento com você todos os dias. Relacionamento íntimo com você. Todos os dias. Imagina que você fez uma festa. Senta um amigo seu lá num determinado lugar. E aí você sai da onde você está, se você levanta, vai lá onde ele está, pega na mão dele e fala assim, cara, que bom que você está aqui. Levanta aí, cara. Dá um abraço aqui. Que alegria que você está aqui na minha festa, cara. Obrigado por você ter vindo. Eu te amo, cara. Amo sua vida, amo sua família. Cara, o cara se sente honrado ou não sente, gente? Cara, claro que ele se sente. E o que você tem feito com o Espírito Santo? Você tem honrado ele? Você tem falado para ele? Cara, como é bom ter a sua presença na minha vida. O Espírito Santo me orienta, eu não sei o que fazer hoje. Me dê a oportunidade, Espírito Santo. Pessoas para falar de Jesus. Cara, deixa eu falar algo para você. Até essa mensagem, o Espírito Santo falou comigo através de um versículo, que é a tal da bênção apostólica, que está lá em Coríntios, né? Muitos conhecem. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Né? Agora, na versão a mensagem, eu achei algo muito interessante. Foi daí que o Espírito Santo falou muito comigo para ministrar essa mensagem. E lá diz assim, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai e a amizade profunda com o Espírito Santo esteja com vocês hoje para todo sempre. A amizade profunda. Nós temos honrado com a presença dele. Hoje você está aqui mais como Abinadab ou como Obed-edom? Quem é você hoje? Só que, deixa eu falar algo para você. Eu não estou muito preocupado como você era até aqui. Porque Jesus vai transformar a sua vida hoje. Se você era um Abinadab, a partir de hoje você vai se tornar um Obed-edom, aquele que honra a presença. Você vai ter uma transformação aqui nessa noite, para você viver essa palavra que você veio buscar aqui nessa noite. Nossa, hoje eu quero ouvir uma palavra 2025, né, com tópico 1, tópico 2. Gente, eu estou sem tópico aqui, eu estou só com a Bíblia aqui, estou falando para vocês. O Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida. Ele quer ter um relacionamento mais íntimo com você em 2025. O que você já fez no dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, que nós estamos aqui? Você não fez nada? Ainda não tem problema, começa a fazer a partir de hoje, amanhã, segunda, terça, todos os dias, cara. Senão, nada muda. Senão a gente continua da mesma forma. Mas a Poema São José não vai continuar mais da mesma forma. Existe um rompimento, existe algo de Deus, algo liberado direto do trono de Deus sobre essa casa. E nós vamos viver um tempo incrível nesse ano, porque não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com aquilo que Deus quer fazer nessa casa. E não tem nada a ver comigo, com os pastores, mas é através daquilo que Ele quer fazer, apesar de nós. É Ele que está fazendo, gente. E vai fazer coisas grandiosas aqui nessa casa nesse ano, cara. Se preparem. Está feliz ainda? Agora, Maciel, como que eu identifico se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Como que você identifica isso? Como que eu identifico nas pessoas, Maciel? Se eu tenho o Espírito Santo, se eu sou cheio dele? Será que é pelos sinais? Existem 9 dons espirituais, por exemplo, que cita na palavra de Deus. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, línguas, discernimento de espíritos, né? E, entre outros. Será que uma pessoa que tem fortes conhecimentos, sabedoria, sinais, dom de cura, essas pessoas, nossa cara, aquele cara é cheio do Espírito Santo. Será que são esses sinais? Será, igreja? Se fosse só os sinais, como que a gente poderia explicar aquele versículo onde Jesus diz: naquele dia, muitos virão e dirão: Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, curei enfermos, participei de GC, estava lá no culto da Poema à noite, no dia 5 do 1 de 2025. E Jesus ainda dizia assim: aparte-se de mim, que
porque eu não te conheço. Eu nunca tive um relacionamento íntimo com você. Será que é pelos sinais? Eles estavam cheios de sinais. Não, querido, os sinais são manifestação sim do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas não é pelos sinais, não é por uma pessoa pregar bem, ministrar bem um louvor, servir muito bem um staff, um poeminhas ou qualquer outro ministério. Mas existe algo muito forte que nos diz, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. São dois que eu posso falar para vocês aqui. Uma pessoa que começa a ter essa amizade com o Espírito Santo de Deus, e vai acontecer isso na sua vida esse ano, em nome de Jesus. Ela começa a buscar essa intimidade com Ele dia após dia. Essa conversa, esse relacionamento, pedindo direcionamento para Ele em todo o tempo. Existe um sinal muito forte, que é o fruto do Espírito. São 9 frutos do Espírito. Alguém que começa a se tornar cheio do Espírito Santo, ela começa a ficar mais mansa, tendo mais mansidão. Ela começa a ter mais amabilidade, alegria. Eu já vi isso, gente, em pessoas sendo completamente transformadas. Não existe esse negócio, não, meu temperamento é assim, eu sou assim, e eu não mudo. Jesus pode mudar você sim. É só você sair de um lugar onde você não está nem aí para o Espírito Santo e entrar num lugar de relacionamento, de amizade com Ele e começar a falar para ele assim: Espírito Santo, você é aquele que convence do pecado, do juízo, da justiça. Você é aquele que nos ensina todas as coisas. O Senhor é aquele que pode me capacitar. Você é aquele que tem toda a sabedoria. Me ensina, me direciona. E Ele muda, gente. E eu já vi mudança na vida de pessoas nítidas assim, ó. Pessoas que eram muito nervosas, estouradas, explosivas, e começou a ficar mais bonzinho, mais mansa. Dá glória a Deus aí, gente. Pessoas passando assim por uma tribulação violenta, assim, tantos problemas, coisas difíceis, graves acontecendo. E ela assim, ó, Jesus está no controle. Mas como assim, cara? Olha o que está acontecendo lá. Jesus está no controle, Marcel. E eu tenho certeza que vai chegar um momento que Ele vai levantar do barquinho lá e vai cessar a tempestade na minha vida. Eu creio. E nesse tempo eu estou louvando e glorificando a Deus. Gente, é assim que o Espírito Santo Ele age. Ele traz essa paz que excede todo entendimento. Eu lembro quando eu estava internado no hospital. Estava lá com um monte de problema lá. 3 problemas lá, estava com trombose, um monte de outras coisas lá. Eu lembro que eu fiquei sozinho num quarto uma hora lá, aquela noite. Janela assim do hospital aberta. Cara, o Espírito Santo estava lá comigo, eu sentia aquela brisinha entrando assim, sabe, gente? E um fogo aqui cerrado no peito. Eu falei assim, o Senhor está aqui, né? E nós começamos a trocar ideia lá com o Espírito Santo. E Ele começa, de repente, a trazer uma alegria. Quando vê, chegou um cara aqui do meu lado. E aí a gente pensa que o nosso problema é o pior dos mundos, né? E aí eu falei para a enfermeira, qual que é o problema dele? Ele está com um câncer no pâncreas, está em estado terminal, ele tem uns 2 meses de vida. Foi sangue de Jesus tem poder. O que eu tenho não é nada. Eu já comecei a falar de Jesus para ele. Orei por ele. Então Jesus, o Espírito Santo, Ele quer mudar a nossa vida. Quem acredita? Então, primeiro, fruto do Espírito. Não tem como, vai ser naturalmente. Quando você olhar um fruto do Espírito, domínio próprio. Tem pessoas que falam assim, cara, eu não consigo me libertar de jeito nenhum desse pecado. Cara, comece em 2025 a ter esse relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus. Começa a pedir para Ele, para você ver. Espírito Santo me capacita. Eu não consigo vencer. Ele vai ser, lógico, você não consegue, mas você vai conseguir comigo. É se relacionando comigo, não é aplicando um monte de técnica, um monte de lista de tópicos. É você mergulhando nesse lugar de intimidade comigo e eu vou te capacitar, eu vou te dar força. Aí vai passando o tempo dessa intimidade com Ele, quando você olha para trás. Nossa, eu nem estou mais cometendo aquele pecado. Por quê? Porque você começou a ter domínio próprio. Fruto do Espírito. E uma outra grande coisa que vai começar a acontecer, que é um grande sinal que você está se tornando uma pessoa cheia do Espírito Santo. São coisas, gente, às vezes ocultas até, que pessoas nem vai ver. Não é um sinal assim, nossa, aquela pessoa cheia do Espírito. Mas é você começar a crescer em santidade. Aquele que está crescendo em santidade, significa que essa pessoa, ela está tendo um relacionamento com o Espírito Santo está mudando a vida dela. Ela está ficando cheia da presença dele. E sabe o que começa a acontecer? Começa a acontecer um transbordo.
E isso começa a transbordar sobre a vida de outras pessoas. Você está feliz ainda? Vamos continuar a nossa leitura aqui. João 14, no versículo 19, desculpa. Acho que eu parei no 18, né? Versículo 19, diz assim: mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, que é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 22, João 14. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quando acontece essa morada, gente, vamos prestar atenção novamente nesse versículo aqui, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Em quem? Em quem ama o Pai e obedece a palavra dele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Paracletos, nosso amigo, gente, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fiquem angustiado nem com medo. Feche seus olhos. Pai, Espírito Santo de Deus, fala com cada um, continua falando aqui nessa noite. Nós queremos, Pai, ter um rompimento aqui nessa noite. Nós queremos que o Senhor continue falando conosco, Deus. Não deixe que nada venha bloquear, roubar essa semente que o Senhor está lançando sobre as nossas vidas aqui. Porque essa é uma noite de transformação para nós vivermos um ano incrível, Pai. Em nome de Jesus. Teu Santo Espírito está aqui, a Tua presença ela é evidente aqui. Pai, em nome de Jesus. Continua falando conosco aqui, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe essa semente que está sendo liberada sobre a sua vida, querido, ser roubada com preocupações, com coisas dessa vida, em nome de Jesus. É algo muito poderoso, parece ser até simples, mas é algo muito poderoso que Jesus está fazendo sobre a sua vida aqui nessa noite, cara. Você precisa vencer, mudar coisas aí que Jesus já está falando com você. E está mostrando para você o caminho. Está te orientando. Gente, olha que maravilhoso. Ele te ensinará todas as coisas. Então tudo aquilo que você for fazer, seja no seu trabalho, na sua família, criação de filhos, tudo. Peça orientação para ele, fala com ele, ele é seu amigo, está lado a lado, ele é o Paracletos. Ele te direciona. Antes de você sair lá tretando com sua esposa, não, hoje eu vou mudar a minha esposa. Cara, fala com o Espírito Santo. Pergunta para ele qual é a maneira que você vai falar com ela. Você vai ver que você vai falar de uma forma totalmente diferente, não da sua maneira, mas do jeito certo de Deus. Mesma coisa esposa, na hora de falar com o marido, honrar ele. E etc, e filhos, e finanças, e tudo. É tudo, gente, não é algumas coisas. Não é ele te ensinará algumas coisas, é tudo. Até a palavra. Gente, a Bíblia, esse livro que você compra, que você tem na sua casa, ele é o único livro nesse mundo que vem um combo, além da fitinha. O combo é o seguinte, vem a fitinha, vem a Bíblia, e vem o Espírito Santo, o autor junto, cara. Junto com você. É o único livro que você tem um autor do lado, na hora que você está lendo ali, ele está te revelando as palavras que estão por trás dessas palavras, está falando com você. É o único livro que, se eu pegar para ler essa mesma palavra no próximo domingo, ela vai ser diferente a minha ministração, porque ele é aquele que traz um renovo. É uma palavra que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas se você pegar ela para ler hoje, ele é um jornal que está falando de coisas de hoje.
E por que que você tem deixado lá no Salmo 91, a página até amarela lá e não lê a sua Bíblia lá em nome de Jesus? Comece a ler e ter um ano diferente. Você quer ter um ano incrível? Leia a palavra de Deus, mergulhe nela, debruce sobre ela, medite nela, peça orientação para o Espírito Santo, fala para o Espírito Santo, você é o autor, você está aqui comigo, não estou entendendo nada, fala comigo, peça ajuda, peça ensinamento, cara, mergulhe. Você quer ter um ano diferente, é buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vão sendo acrescentadas sobre a nossa vida. Tem coisas que ainda não foram acrescentadas na vida de muitas pessoas, porque ela não buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Mas a partir do momento, meu querido, que você tomar uma decisão, não, em 2025 eu quero ser incendiado pela tua presença, em 2025 eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero estar mergulhado em ti, Jesus, você vai perdendo o controle. É perigoso essa área, viu, gente? É perigoso. Deixa eu dar só um toquinho aqui. É perigoso. Porque aí você vai começando a perder o controle. E acontece como Ezequiel. Ele foi andando, a água dava nos joelhos, depois bateu na canela, bateu aqui na coxa. Chegou um momento que a água chegou em níveis mais profundos. Aí não dava mais para ter chão. E aí quem que te leva? É as águas. É as águas que vai te levar. É o Espírito Santo de Deus que te leva. Depois ele diz que ele te lembra de tudo aquilo que Jesus te falou. Sabe o que Jesus está fazendo aqui agora, aqui nessa noite? Ele está lembrando pessoas aqui de tudo aquilo que ele já falou para você. E deixa eu falar algo para vocês. Jesus, esses 40 dias que ele apareceu para mais ali de 500 pessoas, ele deu uma ordem para todo mundo: ó, gente, seguinte, a posição de vocês é permanecer em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Atos 2, Pentecostes. Até que do alto serão revestidos de poder. Só que olha que interessante. Até que se cumprisse a promessa, em Atos 1, a palavra do Senhor fala que os discípulos, eles se reuniam constantemente e oravam e louvavam a Deus. Só que esse culto que eles estavam fazendo não tinha ainda o reteté, não tinha ainda o fogo do Espírito Santo, não tinha a oração em línguas. Talvez pode pensar, nossa, eu acho que era um culto frio, né? O Atos 1, né? Sabe o que eles estavam fazendo, gente? Não importa se a figueira não está florescendo, não importa se não estou vendo nada, não importa se ele não veio ainda, uma coisa eu vou fazer: eu vou permanecer no lugar que ele pediu para me ficar, e enquanto eu estiver aqui e não estou vendo nada ainda acontecendo, eu vou louvar a Ele, eu vou orar, eu vou continuar glorificando a Ele. Eu quero liberar uma palavra sobre algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Tem pessoas que estão aqui e que estão vivendo Atos 1. Você decidiu permanecer no lugar que Jesus falou para você estar, mas você não viu ainda cumprindo a promessa sobre a sua vida. Você não viu ainda cumprindo a promessa sobre a sua vida, mas Jesus está falando para você: só permaneça em Jerusalém, que vai chegar o momento certo, que você vai ver a promessa se cumprindo na sua vida. E enquanto você estiver permanecendo nesse lugar que eu pedi para você estar, você vai só glorificar o meu nome, você só vai me exaltar, você só vai orar, você só vai clamar a mim, e você vai ver e você vai ver aquilo que eu te falei se cumprindo sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele é aquele que te lembra das palavras que Jesus falou para você. E Ele está aqui nessa noite. E Ele está falando para algumas pessoas. Felipe, Ele falou para você, cara, que Ele tem algo para liberar sobre a sua vida. E Ele está falando para você: só permaneça nesse lugar que eu pedi para você ficar. E continue orando, e louvando, e glorificando a Deus. Tem pessoas aqui, não dá para falar nome de todo mundo, tem pessoas que eu nem sei o nome, mas eu quero te falar de novo: só permaneça em Jerusalém e fica orando, louvando e glorificando a Ele.
E tem muitas pessoas que não desfrutam da promessa de Deus, porque não permanecem no lugar que Jesus pediu para você ficar. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Você sabe quantas pessoas que desfrutaram da promessa de Atos 2, do Pentecostes, que foram revestidos do alto do poder do Espírito Santo, que entraram ali falando novas línguas? 120 pessoas. Pergunto, cadê as 380? As 380 decidiram não obedecer a Cristo, decidiram não permanecer no lugar, duvidaram, desistiram. Mas a palavra que Jesus está liberando para vocês nessa casa: não desista. Ele é fiel e Ele é justo para cumprir com a palavra dEle. Continua permanecendo nesse lugar. Continua permanecendo nesse lugar. E Ele vai fazer uma coisa grande na sua vida nesse ano, em nome de Jesus. Ministério de Louvor, se puder subir aqui. Ah, Jesus, como Tu és lindo, papai. Como Tu és maravilhoso. E ele fala que em Atos 1:8, 1:9, que vocês serão revestidos do alto de poder. Para quê, gente? Para ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Então entendam isso. Todo testemunho contado através de uma pessoa empoderada pelo Espírito Santo, ela pode, cara, alcançar multidões, cara. Muitas pessoas podem ser transformadas. Eu tive esse tempo agora na Itália, lá 2 semanas. E aconteceu um caso comigo lá que eu achei, nossa, incrível. Eu estou indo lá, me chamaram, né, para prestar essa consultoria, algo a trabalho. Só que eu sei que eu não sou um cidadão dessa terra, eu sou um cidadão celestial, amém, gente? E eu sou um embaixador de Cristo aqui nessa terra. Então eu não estou indo lá só prestar um serviço. Eu fico perguntando todo dia para o Espírito Santo, o que o Senhor quer hoje aqui com esses italianos aí? O que eu faço? Me dá uma orientação. Qual que é o momento que eu poderia falar de alguma forma do Senhor? Contar o testemunho. Ele fala assim: espera que eu vou te dar uma oportunidade. Ganhei oportunidade, gente. Aí teve um momento, eu sempre almoçava numa sala lá. Aí um dia o diretor dessa empresa lá da Itália me chamou para almoçar com ele. Só eu e ele lá. O CEO lá dessa empresa. Eu falei assim: nossa, o cara vai me encher de pergunta técnica, de um monte de coisa, né? Eu já fui meio preparado, tantas coisas. E aí na hora que cheguei lá, fiquei 1 hora com ele almoçando lá, trocando ideia. 5 minutos foi sobre trabalho, 55 minutos foi sobre Jesus. E aí foi tão maravilhoso, porque depois que a gente falou algumas coisas, eu falei: e aí, como é que tá as coisas aí? Ah, tá indo, fluindo, tá fazendo isso, blá, 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 blá. Eu não falo italiano, estava falando inglês com ele lá. Italiano estou aprendendo agora. E aí, depois que terminou essa primeira conversa, falando de trabalho, aí ele soltou uma pergunta para mim, falou assim: o diretor lá da empresa lá do Brasil falou que você é pastor lá, de uma igreja. Eu falei: ô Jesus, era que eu precisava, uma entrada, né? Aí eu falei assim: não, eu sou sim, eu sou pastor lá, uma igreja. Ah, é? Como que é o nome da igreja lá? O nome da igreja é Poema. Poema? O que é poema? Aí expliquei para ele, né, que é da palavra grega, está lá em Efésios 2:10, expliquei tudo para ele. Eu fui só respondendo, gente. Falei assim: deixa eu ver a hora que vai encaixar as coisas aí, né? Fui desenrolando o negócio. E eu pedindo para o Espírito Santo, né? Espírito Santo, meu Deus do céu, falar isso aqui tudo em inglês para ele. Me capacita aqui, Senhor. Aí tinha hora que a palavra não vinha, gente, mas aí veio. E eu aí colocava um ation no final, né? E aí depois eu peguei o Google Tradutor, depois que eu falei: meu Deus, acho que eu falei que a palavra tem nada a ver, cara. Acho que ele riu internamente, né? Aí depois eu peguei no Google Tradutor. Nossa, cara, não é que eu acertei, cara? Deu certo, cara. Deu certo nada, gente. É o Espírito Santo. Porque se você tem intimidade, você busca Ele, Ele te capacita para levar o Evangelho a todo quanto é lugar, cara. Eu só pedi para Ele: me ajuda, internamente falando, sabe, gente? Internamente falando ali com Ele, na mente, né? E aí chegou um determinado momento que aí eu falei assim: agora está na hora de eu soltar umas perguntas. Só ele que pergunta para mim. Eu peguei e falei assim: e você? Você tem participado de alguma igreja aqui também na Itália? Eu falei: eu sou católico. Eu falei:
E aí, você tem ido na missa? Eu falei assim, não, cara, tem faltado para cá. Sabe o que acontece, cara? Eu estou meio desacreditado com Deus. Oh, Jesus. Estou meio desacreditado com Deus. Eu perdi meu filho. Eu tenho 3 filhos e um foi embora e eu, muito triste com a situação e tal. Aí eu peguei, Jesus amado, o que eu vou falar agora aqui, cara? Sabe aquele negócio assim que parece que... O que você vai falar num negócio desse, né? Eu falei, aí o Espírito Santo falou para mim assim, será que eu vou ter que falar algum versículo, alguma coisa, a Bíblia? Ele falou assim, você não vai falar nada de versículo, Maciel. Você vai falar do seu testemunho, você vai contar da sua história. Porque o seu testemunho vai falar na vida dele. E eu comecei a contar meu processo de conversão. Jesus libertou minha sogra, o que Jesus fez no meu casamento, a cura que Jesus realizou na minha vida. E várias outras coisas que eu fui comentando, fui desenrolando com ele ali. E gente, eu fui falando. E o olho dele eu vi que foi enchendo de lágrima. Eu falei, Jesus, você está aqui nesse almoço aqui. Eu lá com meus 3 queijos com búfala e só presunto parma, assim, gente. Será um almoço lá na marmitinha, assim. E aí eu fui falando isso para ele. E aí chegou numa hora que eu contei tudo isso para ele. Ele estava olhando assim, good. Soltou um good lá. Aí eu falei assim, agora eu contei tudo isso, deixa eu falar algo para você. A minha maior alegria, é lógico, eu vou ver que tudo esse serviço que nós estamos fazendo aqui der certo, eu vou ficar muito feliz. Mas existe uma alegria maior que essa, que é quando, de alguma forma, nós somos canal, apenas instrumento na mão de Deus, para trazer transformação na vida de alguém. E para mim, a minha missão aqui, eu falando assim na minha missão em Deus, como pastor, como você falou, eu estou tão feliz porque eu estou tendo uma oportunidade de falar de Jesus para você. E para mim, isso aqui é uma alegria que já me completou. É isso que eu coloco minha cabeça no meu travesseiro e me dá uma alegria, uma satisfação incrível de ver pessoas sendo transformadas através da palavra. E cara, foi um ambiente maravilhoso. E Jesus foi glorificado. E eu falei, Jesus, estou entendendo porque que o Senhor me enviou aqui. É muito mais do que um serviço. Agora o que eu quero falar para vocês, gente. Mas o Espírito Santo fala sim, Marcelo, e fala, e vai para lá, e vai para cá. Entenda da seguinte forma. Como que Jesus fala? Como que o Espírito Santo fala? Marcelo, eu quero entender, eu entendi que eu preciso ir lá no secreto, buscar ele. Cara, esse secreto que nós falamos, abra a porta do seu quarto, e o teu pai vai estar lá te esperando. O teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente, ele ouve sua voz lá. Esse secreto, ele pode ser qualquer lugar de intimidade. Quem já esteve num ônibus assim, olhando para o nada, para a janela assim, e sentiu uma voz interna falando com você? Talvez estava desanimado, você estava lá desempregado, acabou de ser mandado embora, olhando lá para o nada, e veio uma voz, e veio e falou com você: meu filho, eu tenho algo muito maior para você. Se levanta, eu estou contigo, eu não te desamparo. Alguém já teve essa experiência? Num carro, qualquer lugar, andando na rua, fazendo uma corrida, na academia. Tantas formas que Jesus pode falar com a gente. Ele fala. Agora, 2 coisas muito importantes que você precisa entender. Marcel, como eu entendo a voz do Espírito Santo? Como eu vou entender esse relacionamento com Ele? Eu preciso saber disso para 2025, então. Para os próximos anos da minha vida aí, todos. Primeira coisa que você precisa entender. Se é a voz do Espírito Santo, ou se é igual no Pica-Pau. Lembra que tinha um capetinho do lado do Pica-Pau? Você é só da minha época que lembra do Pica-Pau, né? Tinha um capetinho e tem um anjinho falando do lado, né? É mais ou menos assim, viu, gente? O que acontece? Muitas pessoas então, isso aqui é a voz do Espírito Santo. Aí o cara vem para conversar comigo aqui e fala assim: Maciel, Deus falou comigo. Eu falei, uau. Deus falou com você, que falou o quê? Chegou meu tempo na igreja, eu não quero mais estar participando da igreja. Ah, legal. E você está indo para qual, né, outro ponto aí do corpo de Cristo? Não estou indo em lugar nenhum. Ele pediu para me dar uma parada com a igreja. Foi louco? Estranho, né? A Bíblia fala para você congregar. E agora Deus está falando que é para você sair da igreja, ficar parado sem igreja, ficar desigrejado. É estranho, né? Isso é uma outra voz, gente. É a voz do capetinha, do capiroto. Então, a primeira forma de você entender se é a voz do Espírito Santo falando com você, é passar pelo crivo da palavra. Porque Deus, o Espírito Santo, nunca irá contrário à palavra dele. Tem cara que já enjoou da mulher e está querendo ficar com a outra. Aí ele pega e fala assim: Deus falou comigo que chegou a hora de trocar de esposa. Finalizar esse casamento aqui.
Como pode isso se a palavra do Senhor fala que Deus odeia o divórcio, que Deus uniu o homem e não separa? Que voz que é essa? Não é a voz do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, gente? Então o primeiro crivo para nós entendermos se é a voz do Espírito Santo de Deus é entender se ela passa pelo crivo da palavra. Mas eu não sei nada da palavra, então você precisa mergulhar na palavra, buscar entender. Por isso nós estamos falando tudo isso, amém, gente? Em falar nisso, nós temos aqui já o... Traz para mim, irmão, lá na livraria, um devocional do... Alguém traz para mim lá? Pega lá para mim, Danilo. Nós estamos já aí com um devocional novo para esse ano. O devocional Priorize Deus. Ano passado a gente usou muito Café com Deus Pai, tem outros devocionais. Nós temos o Café com Deus Pai também para esse ano de 2025. Então você que quer mergulhar na palavra, é muito importante você ter um devocional com a sua família, com seus filhos, com o seu relacionamento, com sua esposa. Esse livro aqui, ó, Priorize Deus. É um devocional. Lógico que o primeiro livro que você tem que ler é a Bíblia, amém, gente? Mas esse devocional ele vai te ajudar. 365 dias aqui de Sparks aqui para te ajudar a ter um devocional, a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então te ajuda. Aqui tem um plano de leitura bíblica. Corre lá depois que está acabando, tá bom, gente? E se acabar, depois dá o seu nome lá que a gente vai comprar mais. Fora isso, nós vamos ter também o Café com Deus que está para chegar. Eu e minha esposa, nós compramos os dois. Porque a Bíblia fala para nós meditarmos de dia e de noite, né? Então, à noite nós vamos fazer o Café com Deus, que ele tem uma linguagem mais simples, vamos fazer com os nossos filhos. E de manhã o Priorize Deus. Mas tudo isso, querido, por quê? Porque nós precisamos da palavra, precisamos recebê-la todo dia, precisamos nos alimentar. Em Atos 17 fala dos bereanos, que são da cidade de Bereia. E os bereanos, eles tinham uma característica, eles eram mais nobres que os tessalônicos, a palavra do Senhor fala em Atos 17, e diz o seguinte, que tudo aquilo que eles ouviam de pregação, eles confirmavam na palavra. Os bereanos faziam isso. Eles confirmavam para ver se tudo aquilo que estava sendo falado batia com a palavra. Você precisa ser essa pessoa, entender a palavra, buscar. Então essa é a primeira coisa, para você entender de voz do Espírito Santo, é buscar mergulhar na palavra, entender ela. Até para você poder distinguir se é a voz do Espírito Santo. Se você tem dúvida, procure alguém, né, que entenda mais da palavra para poder te ajudar. E uma segunda grande coisa, gente, é entender o modo como que ele fala, como que ele opera. Em Romanos 8, a palavra do Senhor fala o seguinte, que o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele fala no nosso espírito, ele não fala na sua mente. Ele não fala na sua alma, ele não fala no seu intelecto, ele fala no seu espírito. E o seu espírito fala com a sua mente. Por isso que às vezes acontece, você talvez já teve essa experiência, de você sentir uma voz que parecia que era a sua própria voz, falando com você mesmo. E você fala assim, isso aqui eu acho que não tem nada a ver não. Isso aqui é a minha própria voz. Mas é porque o Espírito Santo falou com o seu espírito falou com você mesmo. Pode acontecer de ser uma outra voz. Deus não tem padrões, tá, gente? É multiforme, graças a Deus. Tem hora que ele vai falar passando um gato na rua. Tem hora que ele vai falar caindo uma folha de uma árvore. E tantas outras formas que eu não consigo falar aqui todas as formas. Mas são várias formas que ele pode falar com você. Mas o mais importante, entenda isso. Uma pessoa até me procurou hoje no culto, falou para mim assim, Maciel, mas como que eu vou saber, cara? Assim, é que eu acabei de me converter. Então entenda o seguinte, à medida que você vai se relacionando com ele, você vai conseguindo ao longo desse tempo, entendendo e distinguindo na intimidade a voz dele. Você vai entender, vai vir aqui algo falando para você por dentro. Isso, cara, entendi. Começa muitas vezes um fogo cerrado no peito, igual aconteceu lá com os discípulos a caminho de Emaús, que estavam andando com Jesus. Depois que eles têm a revelação lá de que era Jesus que estava à frente deles, eles falam, cara, você lembra que a gente estava com um fogo cerrado no peito, cara? Jesus caminhando do nosso lado, falando conosco. Então, com o tempo, você vai adquirindo essa intimidade. Por exemplo, se a minha esposa, ela está do outro lado da parede e eu ouço a voz dela, eu sei, a minha esposa está ali. Por quê? Porque é tanto tempo relacionando com ela, que eu sei que é ela que está falando. Quem está me entendendo? Está vendo como é simples, gente? E ele fala todo o tempo, cara. Ele está nos orientando, ele está nos dando alerta, ele está nos capacitando. Em nome de Jesus. E se você não entendeu nada do que eu falei aqui até agora, tá bom? Eu vou fazer um resumo para vocês, tá bom, gente? Chegou a hora da revisão. Traz para mim, ô Danilo, por favor.
Preste muita atenção nisso que eu vou fazer aqui. Esse copo aqui está simbolizando vocês, tá bom, gente? Lindo igual vocês. Vocês são todos lindos. Amém, gente? Nossa, só umas pessoas falaram amém. Receba aí, cara. Se você não considera, cara, toma posse da palavra, que você vai começar a transformação dessa forma, cara, na sua vida. Então, ó, esse copo aqui representa vocês, amém? Representa as pessoas. E quando uma pessoa, o que nós lemos na palavra? Aquele que me ama e me obedece, eu, meu Pai, o Espírito Santo, nós vamos até Ele e faremos morada nele. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a obedecer aquilo que Ele tem falado para você. Acontece isso aqui, gente. Micas, pode me ajudar aqui, por favor? Aqui está um Vitacom, tá bom, gente? Uma vitamina C, uma pastilha de vitamina C. E aqui está tendo uma representação, simbolismo aqui do Espírito Santo. Então, quando você ama Jesus, obedece a Ele, eles vêm e fazem morada. Então acontece isso aqui, ó, na sua vida. Ele vem e Ele faz morada. Agora, quando você entende essa palavra que eu ministrei aqui hoje, e você começa a praticar na sua vida, vai começar a acontecer com você aquilo que aconteceu quando Jesus, Ele estava com a mulher samaritana num poço. E quando Ele estava com aquela mulher naquele poço, Ele fala para ela o seguinte: dessa água que você está pegando aqui nesse poço, se você beber ela de novo, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E a água, estava dizendo, era uma representação do Espírito Santo de Deus. Então, quando você entende essa palavra que está sendo ministrada aqui nessa noite, e você fala, cara, eu acho que eu entendi como o céu está falando. Eu preciso desenvolver uma amizade profunda com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso ter um devocional com Ele, eu preciso mergulhar na palavra. Não só mais ser um frequentador de culto, mas ser alguém íntimo de Deus, que Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele olha para os íntimos. Aí começa a acontecer isso aqui na sua vida, gradativamente. Começa a haver um derramar do Espírito Santo, Ele vai te enchendo, Ele vai te enchendo, você vai começando a ter um discernimento da voz dEle. Só que à medida que Ele vai abastecendo, Ele vai enchendo a sua vida, vai começando a acontecer uma transformação. O seu espírito, ele é regenerado no novo batismo. No batismo, amém? Ele é regenerado. Quando você é batizado nas águas, você morre com Cristo e você se torna uma nova criatura. Você ressuscita com Cristo. Mas a intimidade com o Espírito Santo, quando você é batizado com o Espírito Santo, você busca relacionamento com Ele, começa a acontecer uma transformação. Começa a acontecer dentro de você, algo que começa a borbulhar. É um fogo cerrado no peito, é algo que começa a acontecer. E a sua vida vai começando a ser transformada. Você vai começando a crescer em santidade. Quando você começa a olhar para você, nossa, eu era uma pessoa tão triste, mas agora eu estou começando a ver o fruto do Espírito na minha vida, da alegria. Eu não era uma pessoa alegre, mas agora eu estou ficando uma pessoa alegre. Eu era uma pessoa nervosa, mas agora eu estou começando a me tornar uma pessoa mansa. Eu não tinha domínio próprio, eu não conseguia vencer esse pecado. Mas agora eu entendi, porque eu comecei a mergulhar na palavra. E eu entendi que foi para a liberdade que Cristo já me libertou. Então Ele não vai me libertar, Ele já me libertou. Ele já está te libertando hoje à noite. Ele já está tocando na sua vida. Só que não para por aí. Quando Ele olha para aquela mulher no poço, Ele fala: se você beber da água do Espírito Santo de Deus que eu te der, você vai começar a ter uma transformação na sua vida. Você teve 6 maridos, mas agora o 7º, que é o número da perfeição, eu estou te propondo um novo casamento. Eu estou te propondo para você se tornar uma noiva, para eu casar com você naquele dia. E se você se beber dessa água, que você não vai ter mais sede, vai acontecer algo incrível na sua vida. Do seu interior fluirão rios de água viva, e você vai começar a transbordar sobre a vida de outras pessoas para a glória dele. Aleluia! Oh, radabacere de bacaralamassai.
Oh, rede basara la bacorole barala masei. Reda bacara la massa. Querido, fique de pé. Reda basei, rede bacara la masei. Libera um vinho novo aqui nessa casa aqui, Pai. Libera uma nova estação, Deus. Traz um rompimento aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Meu querido, deixa eu falar algo para você. Tem pessoas que Deus quer marcar como um dia que você foi batizado no Espírito Santo. Eu queria te convidar a vir aqui à frente, porque hoje chegou o seu dia que você vai ser batizado no Espírito Santo aqui. Hoje chegou o seu dia que você vai falar novas línguas. Deus, Ele quer liberar dons espirituais sobre a vida de pessoas aqui nessa noite. E eu queria te convidar a vir aqui à frente e dar um passo de fé. Nessa noite Deus quer fazer algo sobre sua vida aqui. Deus, Ele quer liberar dons espirituais. Deus, Ele quer transformar vidas aqui nessa noite. Eu queria te convidar, vem aqui à frente. Nós vamos impor as mãos sobre vocês. Os líderes, me ajudem aqui por favor. Os líderes de GCs, vem aqui à frente. Nós vamos impor as mãos sobre a vida de pessoas. Se você tem um pecado que você não consegue vencer, nessa noite você não está nem aí para vergonha, nada disso. Você quer dar um passo de fé, cara, hoje eu quero assumir um novo compromisso com o Espírito Santo. Eu quero vencer algo na minha vida que eu não venci até hoje. Venha aqui à frente e fale para o Espírito Santo. Se ajoelhe aqui, peça a Ele, peça uma transformação. Que hoje o Espírito Santo está aqui, Ele vai transformar a sua vida por completo, meu querido. O líder de GCs, pastor, supervisores de GC, vem aqui à frente. Me ajude aqui a impor as mãos sobre essas pessoas que estão aqui. Pai, eu quero profetizar, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está aqui, Pai, nessa noite. Pessoas que estão lá atrás, pessoas que ainda não vieram. Pai, eu declaro em nome de Jesus que hoje é o dia que pessoas serão batizadas no Espírito Santo de Deus. Libera línguas de fogo aqui, Pai. Libera novas línguas, Pai. Libera dom de línguas, dom de sabedoria, palavra de conhecimento, Pai. Libera dom aqui, Pai, de cura. Dom, Pai, de libertação de espíritos malignos, Pai, em nome de Jesus. Libera, Pai. Transforma vidas aqui nessa noite, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a libertação sobre a vida de muitas pessoas que estão aqui, Pai, que não querem mais uma vida de pecado, não querem mais uma vida que desagrada ao Senhor, mas eles querem mudança. Pessoas que estão entregando a vida delas para Ti nessa noite. Pai, em nome de Jesus, receba essas pessoas. Espírito Santo, venha fazer morada sobre a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Libera poder dos céus aqui nessa noite, Pai. Libera, Pai, aquilo que o Senhor tinha para fazer aqui nessa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E
vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero nada mais, Nada mais, nada mais, nada além de ti. nada mais. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Se a sua glória se esconder, minha te encontrar, eu vou te procurar, eu vou te procurar. Eu consegui, te encontrei, e o que me resta fazer? Se a sua glória se esconder, se a sua glória se esconder, eu vou te procurar, eu vou te procurar. Eu consegui, te encontrei, e o que me resta fazer é vender tudo. Se a sua glória se esconder, a minha é te encontrar. Eu vou te procurar, eu vou te procurar. Eu consegui, te encontrei, e o que me resta fazer é vender tudo. Vender tudo, Vender vender tudo, e o que me resta fazer? vender tudo, Vender tudo, vender tudo. Procurei um descanso, procurei um consolo, o mundo não pôde
não pude encontrar. Procurei um amigo, procurei um abrigo, o mundo não pôde dar, não pude encontrar. Oh, Badal, me conte onde fica este lugar, onde fez o seu ninho e a andorinha o seu lar. Ei, meu, só quero os seus átrios. Vamos dizer isso juntos, vamos! E eu amo tua presença, Eu amo te contemplar. eu amo tua Presença. Eu amo te contemplar. Eu amo tua presença. Encontrei meu lugar. Oh, Badal, me conte onde fica este lugar, onde fez o seu ninho e a andorinha o seu lar. Ei, meu, só quero os seus átrios. E eu amo tua presença, eu amo te contemplar, eu amo tua encontrar o meu lugar. Eu amo.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive, porque Ele vive, porque Ele mas eu bem sei que a minha vida mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Está. Aleluia. Aleluia, nossas vidas estão nas mãos dEle. É o dia de hoje, é amanhã, é os que virão, é o que já foi, é todos os dias. Nossa vida está nas mãos dEle. A partir do momento que nós temos isso como premissa no nosso ser, os nossos dias ficam mais leves, os nossos dias ficam mais tranquilos, porque o dia de amanhã a Ele pertence. Então deixa eu te falar, é o primeiro culto desse ano. Cara, eu não sei você, mas eu, como o Maciel disse, a presença de Deus, ela se encontra neste lugar, e que nós venhamos levar essa presença todos os dias, durante esse ano, durante os próximos anos, até o momento que nós olharmos para Ele e falarmos: ah, Deus, eu te desejei tanto tocar. Que essa expectativa possa haver no meu coração e no seu, no dia que nós estaremos juntos com Ele, sabe? Que nós possamos nessa próxima semana, nesse próximo mês, durante os nossos dias, lembrar isso que o Marcel ministrou aos nossos corações sempre. Há grandes coisas que o Senhor tem planejado para nós, mas é num lugar de secreto, é num lugar de maior intimidade, sabe? Eu tenho buscado ao Senhor um pouco, né, mais cedo nos meus dias, e eu tenho... Cara, o Marcel ministrou aquilo que Jesus também tem falado ao meu coração, de a nossa prioridade, a nossa primeira parte do nosso dia, sabe?
Então eu sei que pode ser que a semana seja corrida, mas deixa eu te falar, não despriorize aquilo que precisa ser a prioridade, a centralidade da cruz de Cristo no meu e no seu coração. Que todos os dias, levante mais cedo, cara, faça alguma coisa diferente do normal. Poxa, mas eu já acordo cansado. Pelo amor de Deus, acorde um pouco mais cedo. E crie no seu coração essa expectativa de Jesus. Eu preciso te falar uma coisa, o dia está começando, vá à frente, cara. Eu tenho vivido isso, tem sido extraordinário. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem algo mais profundo, mais poderoso e mais intenso para as nossas vidas, porque priorizamos Ele. Levante suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado por mais esse dia. Obrigado por essa palavra poderosa. Obrigado por esse direcionamento. E que essa palavra, ela seja, Senhor, um primórdio dos nossos anos. Que nós possamos, Senhor, dia após dia priorizar, Senhor, aquilo que jamais, Senhor, pode mudar dentro do nosso coração. Porque os dias passam, as situações passam. Há dias bons e há dias ruins. Mas Deus, em todos os tempos, a Tua cruz, ela está centralizada e ela nos faz permanecer independente de qualquer situação. Pai, que nesta noite, pessoas que adentraram aqui, Senhor, com o seu coração, querendo uma palavra, querendo, sabe, Senhor, algumas respostas, Deus, que eles venham descansar e buscar, Senhor, em Ti, a cura, a transformação, o direcionamento para esses próximos anos, e que neste lugar de secreto, Pai, o Senhor venha revelar ainda mais uma porção que eles, Senhor, gostariam de viver. Pai, eu peço, Senhor, em nome, Senhor, pelo poder do Teu nome, Senhor, que essa semana seja incrível, que o Senhor venha transbordar os dias de cada um aqui, Senhor, que essa mensagem que nós ouvimos hoje venha ser compartilhada ao nosso trabalho, aos nossos familiares, aos amigos, às pessoas que estão à nossa volta, Pai, e que dia após dia, no nosso coração possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos o dia, Senhor, em que estaremos contigo, Pai. Mas até lá, Senhor, que o nosso coração não perca a fé, a esperança, a perseverança e a convicção de que independente de qualquer situação, o Senhor é o centro, o Senhor jamais perde o controle de qualquer coisa nas nossas vidas. Pai, leva em paz a cada um dos meus irmãos, e que essa semana seja uma semana extraordinária. Eu estou com o meu coração com grandes expectativas para viver esses próximos dias, Pai, porque eu sei que tudo aquilo, Senhor, que eu pensei, que eu desejei viver, ainda é muito pequeno, quase nada, comparado ao que o Senhor já planejou para cada um daqueles que buscam e priorizam a Tua presença, a intimidade, o relacionamento contigo. Leva-os em paz para suas casas, e que eles venham ter, Senhor, um resto de noite abençoado. Você que está no online, Deus abençoe, que Jesus venha transbordar a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Que a minha